Fala, povo das trevas, aqui é o Luiz do Mal, trazendo para vocês o último vídeo aí, referente à lista de exercício do terceiro ano. Dessa vez a gente vai falar, basicamente, aí sobre os processos de eletrização. E aí a gente vai falar também um pouquinho, né, sobre aquela característica dos materiais. Isso é rapidinho da gente falar, dá pra abordar tudo nesse vídeo, apesar de que eu acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho maior do que os dois anteriores, né? Então, processos de eletrização. Eu tenho basicamente, né, dentro aqui desses processos de eletrização, eu tenho três, né? Vamos começar pelo mais simples deles, que é a eletrização por atrito. Esse processo de eletrização por atrito, nossa, essa letra ficou horrível, mas enfim, vai continuar assim. Processo de eletrização por atrito, normalmente, né, você consegue realizar esse processo mesmo que os dois objetos que você coloquem aí em atrito, né, porque atrito é basicamente isso, você esfrega, você atrita dois objetos diferentes. Então vamos colocar aqui, você esfrega dois materiais diferentes. Eles precisam ser diferentes, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você esfregue cabelo e latex, que é aquela experiência que a galera faz, né, com a bexiga. Que você pega a bexiga, esfrega no cabelo e aí você vai ver que ela junta carga, né? Você consegue pegar uns pedacinhos de papéis picados com ela. Então você vai esfregar esses dois materiais diferentes e ele vai acumular carga. Como que essa carga ela é acumulada? Se vocês lembrarem um pouquinho de química, né? Vamos pegar ali a parte da química. Você tem, né, alguns átomos onde os elétrons que estão nas últimas camadas, esses elétrons eles são mais facilmente arrancados aí da sua camada de valência, né? Então, depende do material que você tiver, obviamente. Tem materiais que têm a tendência a ceder elétrons. Esse aqui que eu fiz, eu não sei se tem essa tendência, mas eu tô com preguiça de desenhar um que eu sei que tenha. Então, tem materiais que têm a tendência de ceder elétrons, e em contrapartida, né, alguns outros materiais eles têm a tendência a receber elétrons. Então, eles não estão exatamente, né, equilibrados, eles precisam de mais um elétron na sua última camada, e aí o material que tem tendência a ceder elétrons vai pegar e vai mandar um elétron para esse outro que tem a tendência de receber elétrons. E é um processo físico mesmo, né? Quando você atrita esses dois materiais diferentes, um vai arrancar o elétron nas camadas mais exteriores do outro. Ele é realmente um processo físico. E aí, como consequência disso, nesse processo de eletrização por atrito, sempre um dos átomos vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo, né? Então a gente tem essa característica básica, é que eles ficam com sinais opostos, ficam com cargas opostas, com cargas de sinal. Nossa, isso não, definitivamente não parece um D. Ficam com cargas de sinal opostos. Sinais opostos, né? Mas vou colocar aqui assim mesmo. Ficam com cargas de sinal opostas. Essa é uma das características da eletrização por atrito, tá? E os dois materiais, eles podem inclusive estar estáveis quando você realiza esse processo, ou seja,
Ele pode estar eletricamente equilibrado, eletricamente neutro. Mas sempre tem aqueles que têm a maior facilidade de ganhar e a maior facilidade de perder. Como que a gente sabe qual ganha, qual perde? Isso pode ser aí determinado pela série triboelétrica, né? Se eu conseguir escrever aqui razoavelmente bem, né? Vamos aproximar, que aí fica uma resolução melhor. Da série triboelétrica. E na física a gente tenta facilitar as coisas, né? Então, nada de tabelas parecidas aí com uma tabela periódica, com aquele monte de elemento químico, aquele monte de informação, não. Na física a gente tende a trabalhar, né, com coisas mais cotidianas, plausíveis. Então vamos importar aqui uma tabela. Eu deixei uma salva, né, só pra gente... Agora eu preciso achar ela, porque eu não tô achando, mano. Tá com muito zoom aqui, eu não consigo achar a desgraça da tabela. Olha só que maravilha. Gente, não é possível. Vamos tirar o zoom. Vamos ver onde foi parar essa tabela. Foi parar lá na outra ponta, né? Vamos desfazer essa merda aqui. Vamos fazer o negócio decentemente, né? Mas se eu deixar a tela menor aqui, eu consigo colar a tabela no lugar certo onde eu quero colar essa tabela. Então, aqui, concluído. E aí a gente dá o zoom para verificar. Então, tem materiais mais tranquilos aqui da gente trabalhar, né? Então, pele, couro, vidro, nylon, PVC, teflon, são coisas que você tem acesso aí no seu dia a dia facilmente. E como que essa série ela funciona? Os materiais que estão na parte de cima da tabela são os materiais que tendem a ficar carregados aí positivamente. Os materiais na parte de baixo são os materiais que tendem a ficar carregados negativamente. Ou seja, né, quem está na parte de cima tende a perder elétrons, quem está na parte de baixo tende a ganhar elétrons. E se você for analisar, por exemplo, pele humana e PVC, a carga que vai gerar quando você atritar os dois vai ser uma carga gigantesca, porque eles estão muito distantes aí na tabela. Em compensação, se você for pegar, por exemplo, vidro e atritar com o cabelo humano, não vai gerar tanta carga assim quanto se você, né, pegasse ali o exemplo da pele e do PVC. Então, isso daí serve também para a gente ter uma ideia da intensidade ou da quantidade de elétrons que vai ser arrancado aí. Embora seja, né, só um esquema de uma estimativa. Então, a eletrização por atrito ele vai funcionar basicamente dessa maneira. Uma outra forma de eletrização que a gente tem, né, que também é bem facinho da gente pensar nela, né, é eletrização por contato. Então, por contato. Na eletrização por contato, diferente da eletrização por atrito, ela ocorre só de encostar um corpo no outro, né? Então, ocorre ao encostar. Se eu conseguir escrever direito, né? Ocorre ao encostar um corpo. E aí que está a questão. Um corpo carregado, né? Um deles precisa ter carga. Um corpo carregado em outro. Aí o outro tem que ter, né, ou estar neutro ou ter uma carga diferente em outro. Então ele precisa ou estar neutro ou ter uma carga diferente. Mas um deles tem que ter carga. Se eu encostar dois corpos neutros um no outro, não vai acontecer nada, né? Porque ele não tem... os dois estão estáveis, não vai ocorrer essa troca. Na eletrização por contato, o que acontece, na verdade, é que os elétrons, né, eles se redistribuem, né? A palavra-chave aqui é redistribuição. Então, se um corpo estiver precisando de elétrons,
o outro vai ceder, não é? Mesmo que ele não esteja aí com uma quantidade muito grande de elétrons sobrando, mas eles sempre vão compartilhar. E aí, essa redistribuição, ela pode se dar, né, de uma maneira igualitária ou proporcional aí aos materiais e à característica do próprio corpo, né? Por exemplo, o tamanho. Então, por exemplo, se eu tiver dois corpos, né, vou pegar dois corpos supondo que eles sejam idênticos aqui. Um corpo, sei lá, com uma carga de 3 coulombs e o outro com uma carga de 1 coulomb. Então os dois aqui estão com falta de elétrons, né? Os dois estão com carga positiva. Só que, se eu pegar esses dois corpos e colocar eles dois em contato, né? Eu vou ter aqui 3 coulombs desse mais 1 coulomb do outro. Ao todo, eles ficam aí, né, com 4 coulombs de carga. E aí o que acontece é que, na hora que eu pegar esses dois corpos e separá-los, vai parte da carga para um e parte da carga para outro. Se os dois corpos forem idênticos, eu tenho 2 coulombs de carga em um corpo e 2 coulombs de carga no outro corpo. Tá? Então, vale notar aqui, né, os dois ficam com cargas do mesmo sinal. Nesse tipo de eletrização, diferente da eletrização por atrito, o sinal vai ser sempre o mesmo no final. E as cargas se redistribuíram de maneira igualitária, porque eu presumi que os corpos são iguais, né? Os corpos são iguais. Mas eu posso ter situações onde eu tenho os corpos diferentes. Então, vamos pegar dois corpos do mesmo material. Por exemplo, pegar um corpinho aqui e um corpão. E aí, eu vou dizer, sei lá, que o volume do corpinho é A, e o volume do corpão é 3A. Então, não peguei nem a medida exata, mas, enfim, só disse que um tem 3 vezes o volume do outro corpo. Faz tempo que eu não faço isso, então eu não sei se é exatamente pelo volume que eu tenho que fazer. Mas enfim. E aí, eu vou supor que esse primeiro corpo ele tem uma carga de 9 coulombs e esse outro corpo tem uma carga de 3 coulombs. Deixa eu ver... vai assim mesmo. Nesse caso aqui, os corpos eles têm tamanhos diferentes, né? Só que se eles forem do mesmo material, as cargas elas vão se redistribuir de uma maneira proporcional. Ou seja, vou pegar aqui o nosso corpinho de 1 coulomb, colocar ele em contato com o nosso corpão aqui, aliás, de 9 coulombs, né? Colocar ele em contato com o nosso corpão de 3 coulombs. Isso aqui vai dar um total de carga de 12 coulombs. Só que aqui em termos de tamanho, né? O menor tinha um volume de A, o maior tinha um volume de 3A. Então eu tenho aqui, se a gente for pegar e calcular também os volumes, né? Eu tenho A mais 3A, que isso aqui me dá um total aí de 4A em termos de volume. Na hora que eu separar esses corpos, eles vão distribuir essas cargas proporcionalmente ao volume. Então eu posso até fazer a seguinte relação: 4A é igual a 12 coulombs. Então, né? Se eu isolar isso daqui, A vai ser igual a 12 sobre 4. A vai ser igual a 3 coulombs. Nossa, esse 3 ficou horrível, né? Nem parece um 3 isso aqui. 3 coulombs. Então, na hora que eu fizer a separação desses dois corpos, as cargas elas vão se redistribuir, né, proporcionalmente. Como o pequeno tem um volume de A, somente de A, ele vai ficar com 3 coulombs de carga, né, sendo que ele tinha inicialmente 9. E o maior, né, ele tem um volume de 3A, ele vai acabar ficando, né, com 9 de carga, porque as cargas elas se redistribuíram aí proporcionalmente ao tamanho desses corpos.
Então, nessa eletrização, basta que um deles esteja carregado, né, que as cargas elas vão se redistribuírem aí. Deixa eu passar uma linha aqui, né, para não misturar o que é de um exercício com outro. Então aqui seria, inclusive, né, um modelo bem comunista aí, né? Vamos supor que tem duas pessoas aí com necessidade, uma tem mais dinheiro, mas outra tem uma família maior, os dois ganham, né? Só que nesse caso eu tenho uma distribuição aí conforme a necessidade, né? Então a pessoa que é solteira não precisa de tanta, pessoa que tem aí 3 membros na família precisaria de mais, então eu pego e redistribuo, né? Essas rendas são um modelo meio comunista aí de fazer as coisas. Então na eletrização por contato isso daí ocorre, né? Se eu encostar um corpo no outro e pelo menos um deles tiver carga, essa carga ela vai se redistribuir. E eu tenho uma última maneira de eletrizar um corpo, né? Que é a eletrização por indução. Essa é a mais chatinha da gente entender. Então, por indução. Na eletrização por indução, o que vai acontecer? Eu não tenho contato entre os corpos, tá? Então essa forma de eletrização aqui é uma das formas onde eu não tenho contato entre os corpos. Eu vou simplesmente aproximar um corpo do outro, né? Então você aproxima, fazer um X que pareça um X pelo menos, né? Aproximar os corpos. E aí, normalmente no processo de eletrização por indução, um deles ele tem que estar bastante carregado, né? Então um deles, né, vamos enfatizar isso aqui, ele está bastante carregado, um deles extremamente carregado. Extremamente carregado. Quando eu faço isso, né, o que acontece? Eu tenho aqui um corpo que ele está inicialmente neutro, né, e aí eu pego e coloco um outro corpo aqui, só que um corpo que esteja, né, com muita carga. Né? Então, um corpo extremamente carregado, né? Tem cargas massivas aí dentro desse corpo. O que vai acontecer quando eu faço isso, quando eu coloco um perto do outro, é que esse corpo aqui que estava neutro, as cargas eu não desenhei, né? Mas vamos supor que ele estava com as cargas aqui, né? Eu vou fazer só, né, 2 positivas, 2 negativas para facilitar o desenho. Mas o que acontece é que as cargas negativas elas vão vir para um lado desse corpo, enquanto as cargas positivas, né, vão ir para o outro. Ou seja, ele atraiu as cargas negativas dentro desse corpo e repeliu ao mesmo tempo as cargas positivas, né? Porque lembra que positivo com positivo eles vão se repelir, positivo com negativo eles se atraem. Então, enquanto esse cara estiver aqui perto, esse outro corpo aqui ele está eletrizado, né? Apesar de ele não ter nem perdido nem ganhado nenhum elétron, eu causei uma separação interna das cargas. Então, a eletrização por indução ela é basicamente isso, né? Ela é uma separação interna das cargas. É meio um conceito meio abstrato da gente pensar, né? Então eu costumo fazer uma analogia, né? Vamos pensar que você tá lá na sua casa, né? Tá você, toda a sua família, né? Vamos supor que sua família é composta aí de 3 homens, 3 mulheres. E vamos supor que as mulheres são a carga positiva, os homens são a carga negativa. E aqui tá a sua casinha, né? Com
os 3 homens e as 3 mulheres, né? Lembrando, os homens a carga negativa, as mulheres a carga positiva. Aí, vamos supor que aparece uma carga negativa muito, mas muito forte lá fora, né? Então a sua casa tem uma janela aqui. Nossa, minha representação de uma casa tá incrível, né? Então eu tenho uma carga negativa muito forte aqui. Vamos supor que apareceu, sei lá, né? O DiCaprio, mano. Apareceu o DiCaprio lá na rua, né? E coincidentemente tá bem próximo, né, da sua casa as mulheres, né? Se elas forem aí fãs do DiCaprio e supondo um mundo, né, onde as pessoas sejam todas héteros, não que eu esteja, né, discriminando ninguém, o que vai acontecer com as mulheres da casa? Né? As mulheres elas vão pegar e vão todas ali pro lado da janela para justamente, né, observar o DiCaprio, que o DiCaprio ele é a carga negativa, né? Então aqui eu tenho a casa, as mulheres foram todas para a janela, né? E os homens lá meio putos da vida foram pro outro lado, fazer qualquer coisa, tomar cerveja, né? Assistir o Corinthians perdendo ou o Palmeiras perdendo, depende aí de qual time você torce. E aí, óbvio, né? Elas vão ficar lá exaltadas e tal, mas se o DiCaprio for embora depois de um tempo, né? As coisas voltam ao normal. Tudo bem, pode aparecer alguma discussão por conta de ciúmes. Não julgo, né? Seria até justo aí nesse caso. No entanto, eu posso causar a seguinte situação. Né? Nossa, isso aqui está completamente fora de ordem. Eu jurava que eu estava fazendo as coisas num espaço suficiente aqui, mas enfim. Pode acontecer a seguinte situação. Vamos supor que lá na sua casa, né? As mulheres elas são livres e empoderadas. Então, elas pegaram, aproveitaram que a porta estava aberta, né? E deram no pé. E aí a casa vai ficar só com a carga negativa. Tudo bem, eu devia ter feito ao contrário esse desenho, mas enfim. Por quê? Porque essas mulheres elas se juntaram lá, né, ao DiCaprio. Então elas foram lá tietar ele e tal. E se o DiCaprio, né, fazer uma proposta lá, vamos embora, vamos pra minha casa, lá vocês vão ser muito mais felizes. Então ela vai levar essas cargas, ele vai levar essas cargas embora, os homens vão ficar lá, né, puto da vida, mas fazer o que, né, era o DiCaprio. A gente até entende. Isso que eu fiz aqui, eu também posso fazer, né, com as cargas elétricas. Só que para eu fazer isso, né, que isso daí ele torna permanente o processo de eletrização, porque da maneira que está aqui, se eu mandar esse corpo embora, as cargas internas voltam ao normal. O que eu faço? Eu conecto aqui, né, essa porta aberta aqui que eu desenhei. Na verdade, ela é o nosso famoso fio terra. E quando vocês forem, né, fazer pesquisa na internet sobre fio terra, coloca lá, né, parte elétrica, coloca que é elétrica, eletricidade, junto na busca, né? Porque se você não colocar, você vai ver algumas imagens um tanto quanto perturbadoras aí, né? Esse termo ele foi apropriado para algumas coisas não tão interessantes assim. Então, o fio terra é basicamente isso. Você encosta, né, um outro corpo aqui, nesse corpo que está sendo induzido, e aí ele vai ser uma via, né, para entrar ou para sair elétrons desse corpo e manter o processo de eletrização permanente. Eu acho que eu consegui explicar basicamente, né, o que ele é. E aí vamos falar só um pouquinho aí, né, das características dos materiais, né, que eu até falei um pouquinho aqui em relação, né, ao processo de eletrização por atrito, mas eu tenho, né, materiais aqui que são
condutores e tenho materiais isolantes. Tenho também dois outros tipos, tá? Que são os semicondutores e tenho os materiais que são supercondutores. Mas vamos focar, né, nos isolantes e nos condutores. O que acontece aqui nos materiais condutores é que eles trocam elétrons, né? Eles trocam elétrons com facilidade. Então os elétrons na última camada de valência, eles não estão fortemente, né, ligados lá naquela camada. Eles estão meio soltos. Então os materiais bons condutores de eletricidade, eles têm um elétron lá com bastante facilidade de sair daquela camada e ir para um outro átomo. Os materiais isolantes, né, eles são mais difíceis de trocar elétron. Então eles apresentam aí uma dificuldade ou uma resistência maior a trocar elétrons, né? Então a resistência maior a trocar elétrons. E aí, né, consequentemente, os condutores, no geral, são os metais que acabam tendo essa maior facilidade. E os isolantes aí você tem, né, madeira, plástico, borracha. Mas vale lembrar que, assim, eles apresentam uma resistência maior. Mas isso não quer dizer que eles nunca vão, né, não deixar um elétron pular aí, né, de uma camada para outra. Só que você precisa de ter uma carga muito maior, você precisa de forçar isso daí a acontecer. E o que acontece, né, quando você força isso, é que você tem um aquecimento do material. Então, se você tiver uma carga muito grande, passando uma corrente de elétrons aí, entrando um pouquinho já na eletrodinâmica, e passando uma corrente de elétrons muito grande, mesmo os materiais isolantes, eles não vão dar conta do recado. Por isso que normalmente quem mexe em poste e tal, né, a grossura da luva, das botas que o pessoal usa é muito grande, né? Então eles têm que colocar uma quantidade grande de borracha para que os elétrons não consigam, né, vencer essa resistência. Mas pode acontecer se você tiver uma carga muito grande. E deixa eu ver, eu acho que eu tinha mais uma coisa para falar sobre o processo de eletrização por indução. Ah, sim, lembrei. O processo de eletrização por indução, ele explica, por exemplo, como os raios, né, eles acabam se formando. Então, vamos supor que eu tenho uma nuvem aqui, aí eu tenho uma cidade aqui embaixo, né, tenho uma arvorezinha, nossa, que arvorezinha feia. Tenho uma igreja, casinha, enfim. O que vai acontecer é que vocês sabem que a nuvem ela acumula cargas elétricas, né? E justamente por um processo de eletrização por indução, você vai acabar juntando cargas aqui embaixo, principalmente em objetos que sejam pontudos, né? Então, esse aí é chamado de poder das pontas. Você tem uma diferença aqui, né, de potencial, a gente vai ver isso mais para frente ainda, muito grande, formada aí entre a nuvem e os objetos que estão aqui no solo, né, ou próximo aí ao nível do chão. E conforme essas nuvens vão passando, elas vão causando, né, uma eletrização por indução nesses objetos que estão aqui próximos do solo. Até que chega um momento que a eletrização está tão, mas tão absurda que você vence a resistência do ar que
está aqui entre a nuvem e o objeto. E é aí que você tem, né, o raio, que é basicamente essa descarga, né, de elétrons aí. Então, mesmo, né, tendo aí o ar no meio, e o ar é um material bastante isolante, se você tiver uma carga muito grande entre os dois, você rompe a resistência, né? O que está ligado aqui também com a parte de materiais isolantes ou condutores. Então você consegue romper a resistência. Mas eu acho que é isso. Esse vídeo aí ele ficou um pouco mais longo porque ele tem bastante teoria, né? Então tem esses 3 processos de eletrização por atrito, né? Quando eu esfrego 2 materiais diferentes. Sempre um vai ceder elétron e sempre outro vai receber elétron. No final eles sempre ficam com cargas opostas. Isso acontece mesmo que os dois estejam inicialmente neutros. Eu tenho o processo de eletrização por contato, né, que ocorre simplesmente ao encostar um corpo no outro, onde vai acontecer uma redistribuição proporcional de elétrons aí, né? Se eles forem de materiais iguais, vai metade para cada um. Se forem de materiais iguais, mas de tamanhos diferentes, eles se redistribuem de uma maneira proporcional. E eu tenho a eletrização por indução, né? Que eu usei o lindo exemplo ali do DiCaprio, onde, né, só de eu aproximar um corpo muito carregado de outro, ele vai causar uma separação interna dessas cargas. E aí, se eu quiser tornar isso permanente, né, vou lá e conecto um fio terra, deixo aquilo ali permanente. Então é isso, né? Isso encerra aí os assuntos abordados na primeira lista de exercício. Então vou deixar isso aí suspenso, né? Por enquanto, não sabemos quando que as aulas voltam ao normal, mas vocês têm como resolver a lista, né? Para que quando as aulas voltarem vocês entreguem essa lista aí para mim e eu justamente, né, possa ter como avaliar vocês, né? Porque sem ter nada para avaliar fica difícil dar nota. Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!